Salve galera, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, como vocês já devem imaginar aí pelo título do vídeo e também pela foto aí na capa, nós vamos falar hoje sobre o pedófilo Jackson, né? Também conhecido como Michael Jackson, porque se você assistiu o documentário, deixou bem claro que o cara era um puta de um pedófilo desgraçado, né? E mais um aí que escapa aí, fica impune aí devido à ignorância de fãs, idiotas, e também esses filhos da puta aí, né? Que se diz juiz aí, esses idiota que colocam aí pra julgar ali, né? Escolhem umas pessoas ali aleatórias, né? E também porque esses advogados do diabo aí, né? Quem tem dinheiro mantém, né? E as crianças que foram abusadas por eles ali foram abusadas principalmente porque as mães foram compradas, né? Que ele dava presente caro, algumas foram pagas. E vai saber o que mais que ele deu, prometeu aí, né? Porque ele passou a mão aí, literalmente, né? Nos filhos delas pra deitar com eles na cama e fazer, vai saber o que, né? Mas acredito que vocês imaginam o que, né? Eu nem posso falar o que aqui, né? Explicitamente, mas a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Eu vou estar falando aqui sobre os crimes desse filho da puta. E eu vou explanar aqui que ele é um pedófilo do caralho, tá? Não tem essa de ficar... Pelo amor de Deus, né? E não vou falar sobre a carreira musical do cara. E também foda-se tudo isso. O cara é um merda, então... E é claro que ele vende até hoje, né? Se você vê os idiotas fã dele passando mal lá, dando entrevista lá, e os filha da puta, né? Os bobão arrombados aí que trabalhava pra ele principalmente. Cara, é ridículo. Mas os idiotas aí que era fã aí, praticamente ajudaram esse cara a ficar fora da prisão. Junto com aqueles advogados de merda, né? Advogado, pra que tem advogado, né? Bandido não tem que ter advogado. Bom, vamos lá. Dinheiro e fama deixaram esse bosta aí longe da cadeia, né? O novo documentário da Netflix sobre o cantor chama-se Michael Jackson, o Veredito. A produção estreou em 3 de junho de 2026 e foca especificamente nos bastidores do seu polêmico julgamento criminal de 2005. Agora eu vou falar para vocês as principais informações sobre a série e os detalhes históricos sobre o envolvimento financeiro com os pais das crianças, tá? Principais informações sobre o documentário. O foco principal, a série possui 3 episódios que dissecam o julgamento de 2005, quando Jackson foi acusado de abuso sexual pelo adolescente Gavin Arvizo. Ele acabou absolvido todas as acusações naquele ano. Preenchimento de lacunas. O documentário funciona como um contraponto à cinebiografia Michael, lançada nos cinemas em 26, abordando as complexidades jurídicas que o filme de ficção omitiu. Depoimentos reais. Apresenta entrevistas com jurados do caso, advogados de defesa e acusação, além de jornalistas que cobriram o dia a dia do tribunal, como Diane Diamond e Martin Bashir. Recepção dividida. A produção alcançou o topo do ranking da Netflix, mas gerou forte revolta entre os fãs fiéis do cantor, que acusam a plataforma de tentar lucrar com polêmicas passadas. Vão pra puta que pariu os fãs desse bosta. Sobre as mães e os pagamentos envolvendo as crianças, tá? O documentário revisita a controversa dinâmica de Neverland, onde Michael Jackson frequentemente convidava crianças para passar a noite em sua cama. Historicamente e legalmente, o aspecto financeiro envolvido às mães dessas crianças se dividiu em 2 pontos centrais. Cara, é bizarro esse cara falando isso, dando entrevista para um documentário. Ele fala naturalmente que as crianças dormem na cama dele. Isso de mão dada com uma criança com os dedos entrelaçados com ele deitado no ombro dele. Vai se fuder, porra. E justamente é esse menino aí, tá? Os acordos financeiros fora dos tribunais. O caso mais emblemático de pagamento direto ocorreu em 93, envolvendo o garoto Jordan Chandler. O acordo de 23 milhões de dólares para encerrar o processo civil por abuso sexual e evitar um julgamento criminoso na época. Michael Jackson pagou uma quantia estimada de 23 milhões de dólares à família Chandler. Por que será, né? 23 milhões de dólares. Tava escondendo o quê, né? Nada, né? Ele pagou, mas não tava escondendo nada, né? Ah, vai tomar no cu, né, porra? Fez tudo isso para encerrar o processo civil por abuso sexual e evitar um julgamento. Mas são 23 milhões de dólares. Ele pagou assim, de graça. Ah, pelo amor de Deus. A crítica social. O documentário joga luz sobre o comportamento dos pais envolvidos ao longo dos anos. Críticos e analistas jurídicos apontam que Jackson usava sua imensa fortuna para mirar em famílias fragilizadas financeiramente ou deslumbradas com a fama, tornando os pais condescendentes em troca de um estilo de vida luxuoso e cheques de compensação. Financiamento de estilo de vida e subornos. Durante o julgamento de 2005, foco da série da Netflix, a acusação tentou provar que o comportamento de Jackson seguia um padrão predatório auxiliado por dinheiro.
A família Arvizo. A mãe de Garvin Arvizo, o acusador de 2005, foi duramente questionada pela defesa de Jackson durante o julgamento real. Os advogados do cantor demonstraram que a família aceitou de bom grado passagens aéreas de primeira classe, estadias em hotéis de luxo, roupas caras e tratamentos médicos pagos inteiramente pelo artista antes de fazerem as denúncias. A estratégia de defesa de Jackson, que funcionou para o júri, foi argumentar que essas mães não eram vítimas, sim oportunistas que viram o cantor como um banco eletrônico e usavam os próprios filhos para extorquir dinheiro dele para extorquir dinheiro dele. E era isso que acontecia, né? Elas usavam os filhos e ele usava os filhos dela. Elas usavam pra tirar dinheiro desse trouxa e esse filho da puta usava pra abusar das crianças, dessas vagabundas aí. Só que, vagabundo e vagabundo, né? Que são as mães e os pais. Tem um problema, né? O problema é que essas crianças estavam sendo abusadas. E aí, isso não apaga elas serem culpadas de extorquir dinheiro desse bosta, porque ela não tá bem extorquindo, né? Porque ele tá pagando pra abusar das crianças. Então é crime pra todo lado. As vítimas são as crianças. Então isso é um absurdo do caralho. Esse filho da puta aí tinha que no mínimo ter sido preso, né? E ele fingiu durante a gravação, tá? O comportamento dele nesse interrogatório gravado gerou muita polêmica, tá? É um depoimento judicial gravado em 1º de março de 96, no Hotel Four Seasons, em Nova York. Esse desgraçado, isso inclusive mostra no documentário, se procurar aí vocês acham esse vídeo aí. Quando estão interrogando ele sobre o menino aí de 93, ele começa a fingir, fala o nome do menino tipo, quem? Não sei o que, com aquela vozinha sem vergonha dele lá. Filho da puta. E começa a fazer graça, a fazer careta. Aí o advogado manda ele não falar nada. É um filho da puta. O que realmente aconteceu naquele interrogatório em vídeo envolveu os seguintes pontos. Contexto do vídeo de 96, tá? A gravação ela não era de um processo por abuso sexual, mas sim de um processo civil movido por 5 ex-funcionários de Neverland que alegavam demissão injusta. Os advogados desses funcionários usaram a oportunidade para encurralar Michael Jackson com perguntas agressivas sobre as acusações de abuso de 93 para desestabilizá-lo. O comportamento de Michael no interrogatório. Ele não negou conhecê-lo, mas também não admitiu que conhecia, ficou com gracinha. Michael Jackson jamais disse, não conheço essa pessoa. Ele sabia perfeitamente quem era Jordan Chandler, já que o caso havia sido amplamente público e resolvido com um acordo financeiro milionário, né? 2 anos antes, em 94. Risos e desdém. Quando os advogados começaram a citar nominalmente os meninos com quem ele convivia, como Jordan Chandler, Macaulay Culkin e Brett Barnes, Michael começou a rir. Diz, de nervoso, bocejar, revirar os olhos e olhar para o teto. Ele só ficou nervoso depois, quando ele olhou pro babaca lá do cara lá. Porque ele tava pouco se fudendo, tava zoando, que ele já tinha sido absolvido disso, né? A reação que parecia fingimento. Em vários momentos, quando os advogados faziam perguntas íntimas sobre o que ele fazia com Jordan Chandler na cama, Michael respondia de forma extremamente vaga e irônica, ou simplesmente olhava para seus próprios advogados esperando que eles protestassem. A justificativa de Michael. No final do próprio vídeo, Michael Jackson pede para a câmera ser desligada e faz um desabafo irritado, dizendo que estava cansado de mentiras, que o que estavam fazendo com ele era nojento, que ele sempre se cercou de crianças por pura inocência, comparando sua filosofia de vida a Jesus Cristo. Inclusive, tinha, né, um quadro no... sei lá se tem ainda. Acho que estava em cima da cama dele, no quarto, em que ele tá lá com algumas figuras lá famosas. Um era o Einstein, o outro... No primeiro instância eu até achei que era o Hitler, porque esse cara é louco, mas eu acho que não era o Hitler, não. Era aquele cara lá que fazia cinema mudo lá, que é famoso, Charlie Chaplin, né? E quem é a representação de Jesus lá? Eu não sou nada religioso, mas assim, é que eu tô comentando que tava lá, né? Quem fazia a representação de Jesus no quadro, de vez de estar Jesus, estava ele no lugar. Porque ele se comparava com Jesus Cristo, né? Acho que ele achava que ele era uma reencarnação e sei lá o que ele achava. É louco esse cara. E esse cara ele sempre teve muito dinheiro. Desde criança, né? Inclusive, pô, o cara cresceu, tem um desenho, né? Que tem até hoje, né? Mas desde criança, quando ele era criança, tinha um desenho dos Jacksons 5, né? Então o cara cresceu aí sem faltar nada pra ele, né, mano? É foda isso daí, entendeu? Galera, se vocês escutaram um miado aí,
uns berros aí foi porque dois dos meus gatos aí, o Shadow e o Esprigatito, eles estão se pegando aí. Estavam brincando ali no corredor, aqui de casa. E no corredor dentro de casa, tá? Meus gatos não têm acesso à rua, não. E eu sei lá o que aconteceu ali, que um deles deu um berro ali. E às vezes eles passam dos limites nas brincadeiras, né? Aí eu fui ver o que estava acontecendo ali, mas tá tudo bem. Agora, voltando aqui, né? Então, e cara, é absurdo. Você entra não, né? Se você visse assim nas gravações o quarto desse cara aí, é um nojo, cheio de boneca. Por que tinha tanta boneca no quarto? E os meninos deixaram claro lá, citaram como que eram as revistas, as malas onde estavam as revistas pornográficas, um monte de revista pornográfica circulada lá na época compravam vídeos lá de crianças, cara. De onde tiravam essas revistas? Que porra é essa? De criança pelada lá nos bagulho. E eles mesmo confirmaram que o Jackson comprava e assistia isso daí com crianças lá na época, que já eram adultos no caso lá depois. E você vê como o dinheiro que ele enfiou nessas porra aí, ou entrou na mente aí desses filhos da puta, ou sei lá, comeu a mente deles aí, pra falar que era normal, né? Mas é o que eu tava falando pra vocês, pro Michael Jackson nunca faltou nada, né? Ele sempre teve muita grana, né? E desde pequeno famoso, fama e grana, né? Esse cara, ele tinha muita grana, né? Eu falo tinha porque ele morreu, né? Mas o dinheiro ficou aí, né? Provavelmente pros filhos dele ainda, sei lá. E faz dinheiro até hoje, né? Em cima de um monte de trouxa. Agora, eu peguei nojo desse cara aí. Eu não consigo nem ouvir uma música mais desse cara aí, porque, assim, a gente já sabia, né? Mas como é uma coisa assim que eu fui pegar pra fazer agora, né? Com o canal, com os vídeos aí. Porque, assim, já sabia, também nunca fui fã, assim, mas é foda, né? Você fala que nunca escutou uma música do Michael Jackson, assim. Então, tipo, hoje, assim, mano, sem condições. Depois desse documentário que eu vi, então. E antes do documentário também, quando eu pesquisei pra fazer outro vídeo pra vocês aí. Se vocês quiserem assistir aí, tá disponível aí. É um absurdo esse cara aí. E vamos continuar com o caso aqui, tá? Agora vamos falar por que esse vídeo voltou à tona. Esse interrogatório de 3 horas ficou trancado por décadas e trechos dele foram obtidos e vazados pela imprensa americana, como o Daily Mail TV. O documentário da Netflix utiliza esses arquivos exatamente para mostrar o contraste entre a imagem pública dócil de Michael Jackson e o seu comportamento visivelmente desconfortável e confrontador à justiça a portas fechadas. Ele usando aquela vozinha para falar é ridículo, cara. Ele dando uma de coitado pra aparecer no tribunal atrasado lá, como se tivesse ficado internado lá porque tava com dores. Vai se fuder, porra. A relação entre o cantor Michael Jackson e o financista Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores, voltou a ser amplamente discutida após a Justiça dos Estados Unidos divulgar documentos e fotos inéditas do caso de Epstein. E adivinha só, o Michael Jackson frequentava a ilha de Epstein. O envolvimento do rei do pop nos arquivos resume-se aos seguintes fatos. O rei do pop é o caralho, né? Não dá essa alcunha pra ele, não. O que dizem os documentos oficiais. Visita à residência. Os depoimentos de testemunhas e vítimas indicam que Michael Jackson visitou a casa de Jeffrey Epstein em Palm Beach, na Flórida, em pelo menos uma ocasião. Nenhuma acusação de crime. Apesar de figurar nos registros de pessoas que tiveram contato ou estiveram em propriedades de Epstein, os documentos oficiais não contêm nenhuma evidência ou acusação de que Michael Jackson tenha participado de atividades ilegais ou cometido qualquer crime relacionado à rede Epstein. Fotos nos arquivos. A justiça americana liberou fotos pessoais arquivadas em investigações que mostram celebridades associadas ao círculo de convivência ou de passagem pela vida de Epstein, incluindo registros de Michael Jackson, Diana Ross e Mick Jagger. É claro que eles foram lá pra fazer alguma merda, né? Vocês acham que eles foram lá, que foi lá à toa? Desmentindo boatos recentes nas redes sociais. Com a repercussão do caso, surgiram diversas teorias da conspiração e desinformações na internet. O áudio falso de Macaulay Culkin. Viralizou nas redes sociais um áudio em que o autor Macaulay Culkin supostamente afirmava que Michael Jackson havia impedido de viajar para a ilha privada de Epstein. Essa informação é falsa. Investigações jornalísticas e ferramentas de verificação como o Estadão verifica comprovaram que o áudio foi criado por inteligência artificial, deepfake de voz. Culkin nunca deu declarações relacionando Jackson a Epstein. Teoria do infiltrado. Publicações falsas em redes sociais afirmam que Michael Jackson forjou a própria morte ou que frequentava os locais como infiltrado para salvar crianças. Não há qualquer embasamento factual ou jurídico que sustente tais alegações. Em resumo, Michael Jackson conhecia Jeffrey Epstein e esteve em uma de suas residências, mas não há nenhuma acusação ou prova de conduta ilícita contra o cantor nos arquivos oficiais do caso. Essas coisas ficarem off lá, né? Ou tá muito bem guardada aí, escondida, não acharam ainda ou não revelaram. Mas que tem merda, tem, né? Todo mundo sabe.
Galera, é isso aí. Mas dá nojo, tá? Esse cara era um pedófilo, sim. Porque é o cara que confirmou ele mesmo aí que dormia na cama com crianças. Que utilizou aí do... O menino tinha câncer aí pra tratar o menino, pra usar isso pra o menino dormir lá, ficar na casa dele lá, com a família lá. Porque o menino tinha um irmão também, né? E ambos entravam lá. O cara tinha um sino na porta do quarto. Vocês têm noção? O cara tinha um sino na porta do quarto. Pra que ele tinha um sininho na porta do quarto? Pra avisar do quê? Entendeu? E as mães não tinham acesso a essa área da casa. O quarto ficava em uma área que você digitava lá uma senha uma fechadura eletrônica lá. E quando entrava lá, tinha uma escada lá que dava no quarto. Só que tinha um sino lá, que a porta era aberta do quarto, que iam subir as escadas, entendeu? Que o irmão chegou a comentar que viu o irmão dele dormindo, que ele também alegou que ele era dopado com um suco lá, que ele botava álcool lá. Chamava, acho que, suco de Jesus, se eu não me engano. Esse tarado, pedófilo, safado, pervertido do caralho. Mas é isso. Se vocês assistirem, vocês vão... Vai com a mente aberta se você é fã do cara. Aí eu quero ver se você vai voltar adorando esse filho da puta aí. E é o que eu falo, nunca adorem ninguém. Eu sempre falei isso em vários vídeos meus. Não adorem ninguém. Tá? A gente fica por aqui, tá? E amanhã tem mais um vídeo pra vocês, tá bom? Agradeço aí quem ficou até o final. Tamo junto. Se puder deixar uma curtida, um comentário sobre o caso ou algum caso que vocês queiram que eu trago. Tamo junto. Em algum momento eu trago. Se caso ainda não tiver aí, tá? Tô sempre trazendo as atualizações de casos aí. E mais uma coisa, se puderem se inscrever, vai me ajudar muito, 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 muito. Eu preciso muito da inscrição de vocês aí pra transformar o canal em monetizado e manter o projeto, tá bom? Tamo junto. Até amanhã.